Em que ponto uma flor se torna perfeita? Será que quando ela é um mero botão? Quando ela começa a desabrochar e tem cores e perfume? Ou quando ela começa já a se desintegrar e cumprir o papel dela? Essa é uma pergunta que eu acho muito interessante e eu aprendi com o pianista Tom Sterner e é a minha mensagem de Natal para você. Talvez essa mensagem pode até mudar a forma como a gente se vê, como que a gente encara desafios adiante. Até pouco tempo atrás, se alguém me perguntasse qual que é o ponto perfeito da flor, eu diria, bom, é quando você vai para floricultura e compra a flor, quando ela está com cores, com as pétalas quase abrindo já, não é? Mas tem uma outra forma de a gente olhar isso, de entender a flor sendo sempre perfeita, sempre única, em todos os estados, todos os estágios da vida dela, porque são estágios que não se repetem. Não é o fato da flor estar em broto ainda, não ter perfume, que ela não tem um charme, ela tem o broto é a primeira vitória, a semente é a possibilidade. A beleza das coisas está no processo, está no caminho, está numa jornada continuada. É diferente de eu achar que o momento ideal é aquele momento único no tempo e todo o resto é descartável. O processo para chegar até lá não importa e depois que passa daquele ponto já era, tem que jogar no lixo. Isso me lembra um pouco de quando eu comprei meu primeiro carro, que foi um Fiat Punto, velhinho, muito querido, câmbio manual, vidro manual, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso, foi o modelo mais simples que eu encontrei. E eu paguei em dinheiro vivo. Você não tem ideia de como eu ralei para poder comprar esse carro. Eu suei muito, trabalhei muito, tá? Mas eu paguei à vista, paguei em dinheiro. E isso me deu uma alegria enorme, não pelo carro em si, eu não ligo para carro, até hoje eu dirijo um carro velhinho, mas foi o processo para chegar até aquele carro. Tá? Cada dia que eu trabalhei, debaixo do sol, caminhando muito, esperando no ponto de ônibus, tudo isso tem um significado. Tá? Todos aqueles momentos, eles são momentos importantes no processo de comprar aquele primeiro carro. E algumas pessoas podem não pensar assim, claro, tem pessoas que pensam, pô, mas isso é sofrimento. Eu não quero esse sofrimento, eu quero agora e eu pago depois. Pessoalmente, eu prefiro ralar primeiro e aproveitar depois. Mas são escolhas, né? Agora, seja no seu processo de você comprar um carro, juntar dinheiro para isso, seja de você fazer exercício físico para finalmente chegar no seu ponto ideal, da sua forma, você estudar muito para se preparar para um concurso público, qualquer coisa que a gente faz tem essa dualidade. Ela sempre vai existir. Ou eu tenho um certo ponto de vista que eu relaxo, eu aproveito o processo inteiro, desde o começo da preparação, né, toda a jornada até chegar num determinado ponto, e depois daquele ponto, o que vem depois. Ou então uma outra abordagem eu não curti a jornada, não curti essa expectativa, essa demora, e eu quero aquele ponto final, aquele destino específico. Eu fico cada dia pensando no futuro. Ou às vezes, depois que passa aquele ponto, eu fico olhando para o passado. É mais ou menos igual a dualidade do comecinho do nosso bate-papo, que é ficar olhando a flor, em cada um dos momentos da flor. Onde que está a beleza? É num ponto específico ou está na flor inteira? E eu pergunto isso porque eu acho que você tem vários objetivos para o ano que vem. Talvez você já até tenha começado alguns projetos. Isso é fenomenal. Só que a gente tem que tomar cuidado em como que a gente olha esse processo. Né? Essa é a minha mensagem de Natal, que acabou ficando meio comprida, mas se for para resumir, aproveite cada momento. Não tenha pressa. Pressa no sentido de deixar de curtir o seu caminho. Porque, por mais paradoxal que seja, se eu sei curtir o caminho, se eu sei aproveitar o caminho, provavelmente eu vou chegar até o destino com mais consistência do que a pessoa que está apenas vidrada naquele destino final. Porque aquela pessoa que está com aquela grande expectativa, pensando no futuro, ela não aproveita a jornada e ela desiste na metade do caminho, ela fica com ansiedade. E quando a gente ama o caminho, a gente chega em qualquer lugar. Então é isso, que você aproveite muito esse Natal, vários momentos adiante da sua vida, junto com as pessoas que você ama. Meu nome é Senti Arata, da Arata Academy, e essa foi a minha mensagem de Natal para você. Um forte abraço e que você continue no caminho.